Obrigado pela presença de todos, em nome da SBU, do Filoiola e do Hospital das Clínicas. A gente está retomando a nossa participação aí, nossa educação continuada, retomando aí na forma do Zoom, devido à pandemia. Tá? Espero que esse vai ser o primeiro de vários eventos aí que a gente vai tentar fazer. A gente está se adaptando ainda com a plataforma, mas vamos prosseguir nessa batalha. O Luiz vai dar uma aula para a gente hoje sobre uretocistografia miccional, a uretocistografia, tudo que todo urologista deve saber. O Luiz, que tem uma pós-graduação em a parte de reconstrução, tá? É mesmo titular da Sociedade Brasileira de Urologia e tornou disponível aí o horário dele e a aula para poder dividir com a gente seu conhecimento sobre uretocistografia. Quem tiver pergunta, pode ir colocando no chat. Aqui, o que vocês forem fazendo de pergunta, vão colocando no chat, que eu vou separando para a gente tentar fazer umas perguntas no final, quem tiver alguma dúvida. Aí no final, quem quiser que abra o áudio para falar alguma coisa, manda aqui no chat que eu vou abrindo. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença. Vamos lá, Luiz. Obrigado, Eduardo. É muito bom encontrar. Tu tens que me habilitar a compartilhar a tela. Agora sim. Bora ver aqui. Tá dando para ver aí? Então pronto, gente. Acho que está todo mundo me ouvindo bem, a apresentação está aqui. Queria agradecer ao Eduardo por ter proporcionado esse momento aqui para a gente. Foi tudo meio na correria, praticamente de ontem para hoje. Eu já tinha uma aula feita, que eu tinha feito uma apresentação algum tempo atrás para o residente, e aí eu só fiz algumas adaptações. E esse é um tema assim que eu mesmo confesso que durante a minha residência eu tinha muita dificuldade, que era interpretar os exames de uretocistografia. Vários eu achava que tinha estenose, depois eu via não era, ou eu achava que a estenose era de uma forma, e depois quando eu discutia o caso com outro colega ou com alguém mais conhecedor do tema, eu via que eu estava errado, enfim. E ao longo do meu fellowship em reconstrução, o responsável lá na UERJ, ele fez uma generosidade, posso dizer assim, ele juntou vários colegas e deu uma aula assim bem prática dos principais aspectos, e eu fiquei com isso guardado na minha memória, e é o que eu vou exatamente tentar passar para vocês. É uma forma de tentar tornar bem prática a avaliação da uretrocistografia, que é um exame muito importante ainda na nossa investigação, principalmente das estenoses de uretra. Bem, só como introdução, a uretrocistografia é um exame clássico. Assim, tem relatos e estudos que datam até de séculos atrás, envolvendo a utilização de contraste para estudar estrutura tubular no caso a uretra ou a bexiga. Como é muito antigo, tem muitos colegas que até ousam afirmar que é um exame que está meio obsoleto e que pode ser substituído por algo mais recente, como, por exemplo, uma ressonância bem feita para avaliação de uretra no trauma e tudo mais. Realmente, tem muita tecnologia nova, tem muita coisa surgindo aí, tem a ultrassom de uretra em alta definição que também acrescenta bastante, mas é um consenso da Sociedade Internacional de Reconstrução Urogenital que a uretrocisto ela ainda é o nosso padrão ouro para investigação de traumatismo ou estenoses de uretra em geral. Então, é o nosso gold standard, continua sendo. É o grande exame definidor das condutas. Tá? Agora, infelizmente, o que a gente se depara é que, na sua grande maioria, essas uretrocistografias são feitas por colegas da radiologia, e os colegas jovens estão tendo um grande desinteresse em realizar esse tipo de exame, né? É muito parecido com o que aconteceu com a ultrassom, por exemplo. Eles deixaram meio de lado e estão fazendo exames como tomografia, ressonância,
e que a gente tem observado na prática exames assim com uma técnica bem ruim, que a gente muitas vezes tem que repetir esse exame, ou aqueles exames que vem um laudo muito questionável, muito duvidoso, ou até coisa que eu já vi, dizendo que tinha estenose e não tinha. Então é muito complicado. Então, assim, cada vez mais o próprio urologista está tendo, muitos até, que fazer a sua própria uretrocistografia ou saber interpretar para bater de frente com o laudo de outros colegas. Infelizmente, é isso que a gente tem observado, então a gente tem que estar preparado para esse tipo de problema. E aí veio o objetivo de realizar essa aula. As principais indicações para a realização de uma uretrocistografia são trauma, principalmente trauma da região pélvica, que possa ter uma suspeita de lesão uretral concomitante, geralmente a estenose de uretra posterior, investigação de suspeita de estenose de uretra, em geral, iatrogênica, idiopáticas, enfim, investigação de hidronefrose, principalmente aqui a gente destaca muito a questão da uropediatria na investigação dos refluxos vesicoureterais, na investigação dos megauretero obstrutivo refluxivo, válvula de uretra posterior, enfim. Também tem uma grande aplicabilidade na investigação de fístulas, paciente com fístula vesicorretal, uretroretal, uretrovaginal e outros. Aqui eu tenho alguns exemplos da utilização da uretrocistografia. Nessa primeira imagem vocês podem ver uma lesão iatrogênica, é um falso trajeto, né? Uma lesão de uretra bulbar, o falso trajeto. Na imagem abaixo é uma imagem de um refluxo vesicoureteral condólico megureté, então é outra grande aplicabilidade. Na fase miccional, geralmente, que a gente consegue observar bem esse refluxo grande e esse ureté, inclusive, se contorcionando. Também, na avaliação, na imagem de cima à direita, esse aqui é um caso de válvula de uretra posterior, é uma das principais causas de obstrução urinária de meninos, né? Costuma ser bastante grave, dependendo da gravidade da válvula, pode já a criança ter quadro de insuficiência renal. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o point laser. Só um minutinho aqui. Pronto. Então, aqui a gente consegue observar, no exame de válvula de uretra posterior, a bexiga. Você já vê até um divertículo de bexiga aqui pelo esforço que deve ter essa criança. Na região do colo vesical, você vê um colo estreito comparado à uretra, e essa aqui é a uretra prostática da criança. Então, uma uretra bastante alargada na fase miccional e que tem uma área como se fosse uma interrupção abrupta da descida do contraste, que é exatamente na topografia aqui dessa válvula. Então, é muito utilizado nesse tipo de investigação. E aqui, nessa última imagem, é um paciente que foi vítima de um acidente com projétil de arma de fogo. Esse projétil é possível até verificar aqui alojado na região pélvica, e você observa a subida do contraste, além de um refluxo discreto, um grau 2, você observa também aqui o contraste subindo em direção a sigmoide colo descendente, mostrando uma fístula vésico-colônica, né? Então, são aqui algumas das indicações da utilidade da uretrocistografia. Quando ela é bem feita, consegue dar grandes diagnósticos. Eu vou falar um pouquinho da técnica. Isso aqui vale muito principalmente para aquelas pessoas que às vezes estão no interior ou que tem até um colega radiologista e que quer discutir para fazer um exame bem feito. Eu acho que vale a gente frisar a técnica, que eu já vi assim coisas bem complicadas assim atualmente sobre a realização da uretrocistografia. Então, geralmente, os locais que têm esse tipo de dispositivo, esse aqui ele não tem assim um nome convencional, chama garra de 4 prensas, alguma coisa assim, ou com 4 garras, um aprendedor com 4 garras. Esse aqui sim, se chama um aprendedor de Knuster. Ambos servem para se localizar bem abaixo da coroa da glande, né? E aí poder fazer a apreensão, você fixa, é capaz de ajustar conforme o tamanho do pênis do indivíduo, e o biquinho é inserido no meato uretral,
e existe aqui uma região onde é injetada a seringa com contraste. Então, quem tem esse dispositivo já facilita bastante, nem todos têm. Aqueles que não têm esse dispositivo, isso é fácil também de se resolver, uma seringa de 60 com bico mais largo ou um adaptador de bico pequeno pode ser inserido aqui na uretra glandar e você pode fazer uma tração para deixar essa uretra peniana bem esticada. E é muito importante esse alongamento da uretra para poder analisar e destacar bem a anatomia da região. Então, pode utilizar aqui uma gase para fazer essa tração, injetar a seringa com adaptador de bico, também consegue sem problema substituir a garra. E aqui é um desenho de como nós temos feito lá no Fil-Loyola. Às vezes a gente precisa, eu não estou muito satisfeito com as uretrocistografias, e a gente coloca no centro cirúrgico. A gente não tem a garra, mas o que a gente faz é uma sonda Foley número 14, enfim, não precisa ser uma sonda grande, até 12. Corta o bico da sonda e o balão ele vai ficar localizado bem na região da uretra glandar. Você faz uma instilação de mais ou menos uns 2 a 3 ml de soro só para fixar a sonda na uretra glandar e não soltar. E aí, aqui talvez seja o principal truque da situação, é que o paciente tem que ficar em posição oblíqua. Você faz, lembra muito a posição de uma nefrectomia laparoscópica, por exemplo. A diferença é que fica com a perna mais flexionada, que vai permitir exatamente que abra essa região pélvica e tracionando a sonda, você tem bem a noção do que é a uretra peniana, a bulbar e a uretra posterior. Isso é muito importante. O que eu tenho observado às vezes, que as pessoas têm feito algumas uretrocistografias com paciente no sentido antero-posterior, em decúbito dorsal e o raio-x em sentido antero-posterior. Isso fica muito difícil de interpretar a uretrocistografia nessa forma. Aqui é um desenho só para mostrar por que é muito complicado. Aqui, se você observar, se não tiver atração e o paciente não tiver inclinado, mais lateralizado, no momento que a radiografia incidir aqui no sentido antero-posterior, você vai ter uma sobreposição de imagem aqui na transição entre a uretra peniana e a bulbar. E você vai ter exatamente essa subtração aqui, esse artefato aqui. Isso pode achar que é uma estenose, que é alguma coisa diferente. Na verdade, a uretra está normal, mas o feixe do raio-x, quando vai se dar o resultado da imagem, há essa sobreposição aqui de imagens, o que dificulta muito a interpretação. Então, a melhor forma de se fazer uma uretrocisto não necessita da garra, você consegue com uma seringa ou até a sondinha, nós usamos muito a questão da sonda, e o paciente inclinado, injetando o contraste através da sonda, vai ser possível ver exatamente bem as estruturas com boa definição. Tá? Outra coisa importantíssima é que, por obrigação, uma uretrocistografia bem feita, ela tem que ter as duas fases. As duas fases elas são complementares. Tem que ter a fase retrógrada, que é o momento que você injeta o contraste através da uretra, e tem que ter uma fase miccional, principalmente com a abertura do colo vesical. Essa é a grande diferença aqui. O exame ele é feito, uma fase, ela meio que suplementa os defeitos da outra. Então, um exame bem feito tem que ter as duas, senão fica um exame sempre incompleto e sempre na dúvida. E você, às vezes, numa cirurgia está se enfiando só no que deu na fase retrógrada, não viu exatamente uma fase miccional, e você pode ter uma estenose mais em cima que passou batido na retrógrada e ter problemas durante a cirurgia. Então, sempre as duas. Aqui na apresentação, para ficar mais didático, tem casos que eu não coloquei as duas. Eu botei tipo só a retrógrada ou só a miccional, porque aqui é questão didática. Naquela imagem apenas eu consigo mostrar o que eu quero e economizou, não ficou um slide tão poluído. Mas na prática tem que ter fase retrógrada e fase miccional. Bem, aqui passando talvez para a principal parte da aula, que é a interpretação da uretrocistografia. Esse aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é um exame normal, tá bem? É uma uretrocistografia normal. A imagem aqui à esquerda é uma fase retrógrada, a imagem à direita é uma fase miccional. Eu botei essa imagem aqui, eu vou deixar um tempo aqui ela e vou esmiuçar o máximo possível ela, porque talvez assim, de todas as coisas que vocês precisam ter na mente sobre uma uretrocistografia, acho que
saber esse normal é o fundamental, porque você sabendo o normal, você vai saber que, estando fora disso aqui, está no mínimo alterado. E aí você pode até não saber interpretar tão bem uma uretocistografia, mas você vai pelo menos saber que os normais estão normais, e isso faz muita diferença. Eu já vi, por exemplo, como eu falei, laudos de estenose de uretra em um exame que estava normal, por exemplo, que na verdade eu não soube interpretar o que seria o normal. Então aqui, olha, só para a gente começar a esmiuçar bem. Do lado esquerdo é uma fase retrógrada. Como é que eu sei que é uma fase retrógrada? Veja bem. O contraste ele foi injetado pela uretra, ele preencheu a uretra. E só uma coisa para deixar bem claro, para já introduzindo vocês aqui nesse tópico. O exame ele não vê a uretra, ele vê o lúmen da uretra, ele vê o interior da uretra. Então, isso que você está vendo aqui na imagem não é a uretra propriamente dita. A uretra está aqui ao redor. O que você está vendo, na verdade, é o lúmen. Então, isso é importante no momento, por exemplo, de aferir a quantidade a localização e o tamanho da estenose, que às vezes você está vendo, mas você tem que ver o segmento de uretra saudável para fazer essa aferição, e às vezes você está fazendo ainda numa uretra ruim, se baseando apenas no lúmen. Então, o contraste aqui, na fase retrógrada, ele entra, essa uretra peniana, depois vem a uretra bulbar, e tem um momento que dá uma filada aqui, você pode observar. Eu cansei de ver laudo de uretrocistografia dizendo que tem estenose de uretra posterior aqui nessa imagem, mostrando esse afinamento. Isso aqui não é em nenhum momento uma estenose de uretra posterior. Isso aqui é a fase retrógrada convencional. O contraste vem, ele vai chegar aqui na região onde tem mais ou menos o esfíncter, que é nessa região aqui, ele afila naturalmente, passa a uretra membranosa, chega aqui no que seria a uretra prostática. Por que eu sei que é a uretra prostática? Porque você observa aqui uma subtração de imagem, dá para ver aqui. Isso aqui é o veromontano prostático. Então, aqui é a uretra prostática, o paciente tem uma próstata grande, e depois vem a bexiga propriamente dita. E aí, quando eu sei que é a fase miccional? Porque exatamente aqui na imagem do lado, ocorre a abertura do colo vesical e a drenagem desse contraste que estava na bexiga em direção à uretra. Então, esse conjunto que faz muita diferença. Esse é um exame normal. Esse afinamento na fase retrógrada é a coisa mais comum, na verdade é o que tem que ser por causa do esfíncter, e o que você vai conseguir estadiar bem é na fase miccional essa porção da uretra posterior. A fase retrógrada ela é excelente para a uretra anterior, que vai até a bulbar. Uretra membranosa e uretra prostática, colo vesical é estudado na fase miccional. Então, por isso que as duas juntas que fazem grande diferença. Então, passando aqui. Aqui já é, por exemplo, você pode já... Isso aqui é uma fase retrógrada, mas aí você tendo aquela uretrocisto na cabeça de você, você sabe que já está diferente daquela. Então, pelo menos o estenose aqui tem. É que essa aqui está muito óbvia, mas assim, vão ter vários casos que você vai ter aquela noção, tendo aquela noção que eu passei anteriormente, fica bem mais fácil. E aí, para facilitar a interpretação, não fui eu que desenvolvi, eu aprendi, na verdade, com o meu mentor, que foi o professor Alexandre lá da UERJ, mas um roteiro que torna muito mais fácil você interpretar uma uretrocistografia. Você não fica vendo... É como se fosse aquele ATLS de radiografia de abdômen agudo, de politrauma, né? Você vai ver o A, o B, o C, mas do exame de imagem. É parecido, mas uma versão para uretrocistografia, tá bem? E é isso que eu vou passar agora para você e vou botar depois alguns casos para ficar esmiuçando aqui com vocês. Então, assim, quando você tiver uma uretrocistografia na sua frente, você vai ter que ter na cabeça 5 coisas. Isso tem que estar na cabeça de todos nós aqui no momento para interpretar uma boa uretrocistografia. A primeira é, de cara, tem estenose? E quando eu boto aqui tem estenose, é sim ou não? É simples. Depois você vai esmiuçar isso. Então, tem estenose é a primeira coisa. Segundo ponto, onde ela está localizada? E aí a gente vai ver como localizar bem uma estenose de uretra. Terceira, qual é o tamanho dessa estenose?
qual é a extensão dela, né? Como aferir essa extensão também. Quarto, qual o calibre dessa estenose? Existe uma diferença entre a extensão e o calibre delas e a gente vai esmiuçar isso também mais lá para frente. E o quinto ponto é, existe esponjofibrose ou existe alguma outra alteração a ser descrita? Como, por exemplo, naquela imagem introdutória que eu botei da fístula vésico-colônica, tinha um projétil de arma de fogo. Isso é para ser esmiuçado aqui no quinto ponto, que são os outros. Esponjofibrose, eu vou falar mais lá na frente, que é algo difícil de ser visto na uretocistografia, é muito melhor na ultrassom, mas também é algo que entraria aqui. Então, essas 5 etapas são fundamentais para interpretar bem uma uretocistografia. Tem estenose, onde está localizada, qual é o tamanho ou a extensão, qual é o calibre e a esponjofibrose ou alguma outra coisa que chame a atenção no quinto ponto. Então, essa aqui vai ser a imagem que a gente vai usar de padrão para esmiuçar uma UCM com estenose de uretra. Tá? Não coloquei fase miccional por questão didática, mas já lembrando, tem que ter a fase miccional. Então, aqui, você está no seu consultório, chegou um paciente com esse exame aqui, e aí você vai interpretá-lo. Então, como eu falei, primeiro ponto, tem estenose. E aí, você vai, na cabeça de cara, lembrar dessa imagem aqui, que foi aquela que eu botei no início da apresentação, que é o exame normal. Então, você já vê de cara aqui que é diferente essa área comparada do que seria a normal. Então, realmente tem uma estenose, vamos esmiuçá-la agora aqui para frente, tá bem? Então, tem a estenose, perfeito. Resposta sim. 2. Qual é a localização dessa estenose? Aqui é outra coisa muito importante. A gente vê muito erro nos laudos, dizendo que a estenose ela é anterior e ela é posterior, ou que a estenose é de uretra peniana e, na verdade, ela é de uretra bulbar e vice-versa. Então, aqui, essa imagem ela é espetacular para a gente estudar localização, estudar anatomia da uretra, podemos dizer assim. Eu, particularmente, tinha uma concepção que a uretra bulbar ela correspondia àquele segmento de uretra que ficava envolto pelo músculo bulbo esponjoso. Na minha cabeça era isso. E tem muito livro de anatomia que ainda frisa isso. Mas, na verdade, a uretra bulbar ela é um segmento muito grande de uretra. Você pode observar aqui nessa imagem. Então, essa é uma grande diferença. Já vi muita gente dando laudo de estenose de uretra peniana e ela é a bulbar. A bulbar é uma parte importante, uma parte muito grande da uretra anterior do indivíduo masculino. Então, assim, a grosso modo, temos a uretra glandar, a uretra peniana. Quando ela é peniana, é a uretra exatamente que a gente chama de pendular, ou seja, aquela móvel. Então, quando você faz a uretrocistografia e você observa que ela é tortuosa e depois você vê uma parte meio fixa, homogênea, você sabe que a área tortuosa é a uretra pendular, que é a uretra peniana. Ela vai até essa região aqui, que você pode observar, que é o PSJ, que é Penile Scrotum Junction, é a junção peno-escrotal. É a transição da uretra que está no pênis para a uretra que está a partir da bolsa escrotal, que seria já a uretra bulbar. Então, aqui nesse nosso exemplo aqui, a gente pode esmiuçar bem, olha, vem a uretra tortuosa, vai ter uma área aqui que é meio que uma quebra, essa é a junção peno-escrotal, dá até para ver aqui um relevo do que seria a transição peno-escrotal, e daqui é peniana, daqui para trás é uma uretra bulbar, chegou à região do esfíncter, geralmente aqui já vem a uretra membranosa no momento de afilamento, e mais acima, onde tem a região do vero, seria a nossa uretra prostática. Isso é a melhor classificação que eu conheço de localização anatômica das regiões da topografia uretral. Uma outra forma mais grotesca de você estadiar, ou até você pode fazer isso antes de fazer um esmiuçamento da uretra, é você logo destacar se ela é anterior ou posterior. Isso é muito fácil. Você vê aqui essa região da seta, tem uma seta aqui nessa imagem superior. Essa região, essa seta ela é traçada na borda inferior aqui do forame obturatório. Então, esse forame aqui, você passa um traço aqui embaixo, tenta passar perpendicularzinho nele. Nesse traço, o que está ali para cima é a região de esfíncter, ou seja, vai ser uretra membranosa e uretra prostática. E o que está debaixo da seta tende a ser a uretra anterior. Às vezes nem sempre é certinho, tem alguns centímetros aí que pode dar uma oscilada,
mas numa porcentagem considerável das vezes é dessa forma, tá bem? Você passa o traço aqui no forame, na porção inferior do forame, o que está para cima é a uretra posterior, o que está para baixo é a uretra anterior. Então, aqui nesse nosso caso, que é aquele nosso caso exemplar, a gente sabe que tem uma estenose, a gente já descartou aqui na fase retrógrada, que é uma estenose de uretra anterior, e fazendo o esmiuçamento, a gente vai ver que a junção peno-escrotal está mais ou menos aqui, descartando então que não é uretra glandar nem uretra peniana e passa a ser uma estenose de uretra bulbar. Perfeito. Então essa é a localização dessa estenose aqui. Estenose de uretra bulbar. Está aqui a resposta. E aí vamos para o ponto 3. Então já temos que tem estenose, sim, localização é bulbar. Qual é o tamanho dessa estenose? Isso aqui também é outra coisa que chama muita atenção, tá? O melhor jeito de se medir isso é com utilização de régua, não tem jeito. Então, quem trabalha com parte de reconstrução anda com régua na pasta. Eu tenho uma régua sempre ali na minha pastinha no consultório. Às vezes você nem sempre tem, mas é importante porque você ficar ferindo com polpa digital é muito complicado. Então, geralmente com régua, tá? E outra coisa que você precisa atentar é que, às vezes, quando a uretrocistografia é feita geralmente em raio-x, você tem o tamanho natural das áreas. Então, é fácil. Você mediu com a régua, realmente é proporcional àquilo. Mas existem situações como essa aqui, por exemplo, que existe uma subtração. Essa imagem ela corresponde a apenas 31%. Quando você vê esse zoom 31% ou zoom 50%, na verdade as imagens são correspondentes a 31% do que seria o tamanho real. Então, tudo que for aferido nesse tipo de uretrocistografia, você vai ter que depois fazer uma regra de 3 para 100%. Então, o que for aferido aqui, você bota que está para 31%, para 100% você bota X e descobre o que é o tamanho real. Então, tem que ter essa regra de 3, digamos assim, para poder estadiar bem. E uma outra coisa importante é o seguinte, muita gente aqui, nesse caso, faria a aferição do tamanho pegando só essa areazinha aqui, que está bem afinada. Isso aí daria tipo assim, sei lá, meio centímetro, digamos assim. E na verdade, como eu havia comentado anteriormente, esse exame ele vê o lumen da uretra. Ele, na verdade, ele tem as limitações dele, né? A uretra é algo 3D, nós estamos vendo algo 3D em algo 2D, e na verdade é o interior desse órgão. Então, na verdade, essa estenose não é aqui, só a pontinha. Ela se estende, ela tem que ser aferida até a transição da uretra saudável para a uretra doente. Então, se você observar, nessa região aqui já começa a ter uma área de estreitamento, nessa região já no início. Então, se fosse possível olhar lá por dentro, provavelmente já nessa região você observaria uma área já estreita. Então, essa estenose, na verdade, ela mede daqui, mais ou menos, até essa porção, que é onde já tem um lumen saudável de novo. Então, isso aí, aferindo, eu já adianto para vocês, essa estenose aí, ela tem, se eu não me engano, 1,5 cm. Então, se a gente fosse seguir apenas naquela área bem fina, seria meio centímetro ou menos, enfim. Então, está aqui, ela foi aferida, ela tem mais ou menos 1,5 cm, tá bem? E aqui nós vamos para o quarto ponto, falta só um para a gente esmiuçar, e esse quarto também ele é importantíssimo aqui, que é qual o calibre? A gente já viu a extensão, e agora nós vamos ver o calibre dessa estenose. A gente geralmente utiliza para fechar o calibre, para dar o calibre de uma estenose, ou de alguma estrutura tubular, geralmente a gente usa essa escala, né? A escala de French. E aqui vem uma curiosidade que acho que nem todos sabem, muitos sabem, mas nem todos, acho que principalmente os residentes. Não existe o Dr. French, não foi um Dr. French que fez a escala de catéter. Na verdade, French, né, obviamente, é francês e inglês, e o descobridor, quem criou, na verdade, essa escala de calibre, foi um francês chamado Charrière. E aí a curiosidade é essa, para o americano ou para o inglês era muito mais fácil falar French do que falar Charrière no idioma deles. Então se popularizou French, inclusive fica o FR, né, de French, né? Fica o FR, ou tem gente que usa só o F,
Eu acho que eu botei algumas F, mas tem gente que questiona porque fica semelhante a Fahrenheit. Então, me perdoem se tiver algum F aí no meio da história. FR, de frente. Então, mas quem criou foi o Charrière, e ele, na verdade, ele estipulou, ele fez um cálculo interessantíssimo que você, sabendo o diâmetro de uma circunferência, você tem a noção de um calibre. Ele fez um cálculo matemático e ele chegou a essa conclusão. Então, para você saber o calibre dessa estenose, basta o dado do diâmetro dessa estenose. Então, você vai fazer aqui a aferição do diâmetro, com régua também, e vai fazer essa regrinha. Para cada milímetro é o equivalente a 3 French, o F que eu falei. Então, aqui, por exemplo, uma estenose, vamos supor que no diâmetro dessa estenose aqui, a gente observe que ela tem 1 milímetro no seu diâmetro. Você faz uma medida aqui, vai dar 1 milímetro. Na hora que você for transformar para French, você vai dizer, olha, são 3 French, pela regra. Então, você vai descrever lá que a estenose tem 3 French. E aí, algumas pessoas perguntavam assim, pô, mas como é que o cara chegou a essa ideia? Como é que chegou a essa conclusão? Para que serve isso? E aí, na verdade, isso é muito interessante. Acontece o seguinte, a ideia ela é mais ou menos assim. Vamos imaginar que isso aqui é a uretra, tá bem? Ou o lúmen, né, digamos assim, da uretra. E aí nós estamos olhando de frente para isso, tá bem? E que aí nós podemos medir aqui esse diâmetro dessa circunferência e ela deu 10 milímetros. Eu estou criando aqui uma situação hipotética só para ter o raciocínio lógico da coisa. Então, vamos supor que nessa uretra, uma uretra saudável, bem calibrosa, a gente consiga olhar lá de frente e está olhando aqui que o diâmetro desse lúmen dá 10 milímetros, perfeito? Seria o equivalente a 30 French. O que seria esse 30 French? Na verdade, o cálculo se fosse possível imaginar essa situação, se fosse possível que essa região circular a gente pudesse seccionar e esticar da forma que essa circunferência se tornasse uma reta e nós pudéssemos aferir a extensão dessa linha reta, ela daria os 3 vezes o diâmetro dessa circunferência, ela daria os 30 milímetros. Isso aqui que é o bendito dos 30 French. Então, você tem uma estrutura tubular, até frisar mais uma vez, você tem aqui o diâmetro, e aqui é 10 o diâmetro, 10 milímetros. Seria o equivalente, fazendo rápido a regrinha aqui, 30 French. Isso é o equivalente, se a gente pudesse abrir essa circunferência e esticá-la, que essa aferição aqui, de uma ponta a outra, fosse 30 milímetros. E aí vem a situação que alguns devem estar até me perguntando, para que serve isso, meu amigo, que você está falando aí? Então, assim, tem algumas aplicabilidades, viu? Eu vou falar para vocês. Além da gente conseguir estadiar bem esse calibre uretral, aqui eu estou usando um exemplo de uma ultrassom de uretra, em que eu peguei aqui a área, a gente consegue ver bem a área que está estreitada, faço a aferição aqui do diâmetro desse tubo, e aqui está dando, se você observar, 2,8 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros. Vamos botar 3 milímetros. A gente automaticamente sabe que o calibre dessa estenose é 9 French. Além dessa aplicação, existe uma outra muito importante para a urologia reconstrutora, que são naqueles pacientes que têm longas estenoses de uretra ou áreas muito estreitas da uretra que a gente precisa fazer uma reconstrução de todo o calibre dessa uretra. Então, aqui nessa imagem aqui do lado esquerdo, ambas são panstenoses de uretra, estenoses longas de uretra. A diferença é que uma tem uma placa uretral razoável ainda, que é essa aqui que está em azulzinho por causa do azul de metileno, para mostrar bem a mucosa, e essa outra aqui bem danificada, pegando aqui a parte bulbar, quase nenhuma placa uretral saudável. E aqui a gente vai precisar reconstruir essa uretra para que ela atinja um calibre. O calibre normal que a gente busca é 30 French, certo? Para a gente chegar em 30 French, a gente precisa ter uma placa de mais ou menos 3 centímetros, porque na hora que isso aqui se tubularizar, faz uma estrutura de mais ou menos 30 French. E se a gente pudesse avaliar o diâmetro da circunferência desse tubo no momento que ele tivesse fechado, teria mais ou menos 10 milímetros ou 1 centímetro.
Então, essa talvez é uma grande aplicação. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente se depara uma situação que aqui essa placa, eu meço ela, eu vejo que ela tem, por exemplo, 1,5 cm de placa boa. Ou seja, para a gente fazer uma placa completa para esse paciente, tem que chegar em 3 para virar 30 frames, certo? Então, eu faço um enxerto com 1,5 cm de espessura, que aí somando com 1,5 da placa, vai dar 30 frames. Então, essa é uma grande aplicação desse conceito, dessa classificação do frame. Parece uma balela, mas isso na reconstrutora é usado o tempo todo. Então, essa é a grande aplicação dessa regrinha aqui que eu passei para vocês. Então, aqui é o exemplo. Ó. A placa precisa ter mais ou menos 3 centímetros de placa, é o ideal. E aí, isso vai ser o equivalente a uma sonda, no fim, a um tubo, uma estrutura tubular de 30 frames. Então, já respondendo ao nosso quarto ponto, qual é o calibre? O calibre aqui, nesse caso, era 1 milímetro na ferição, foi equivalente a 3 frames. E aqui, o último ponto da nossa avaliação dessa uretrocistografia aqui, que eu usei de modelo, a esponjofibrose, a outros. Na verdade, como eu falei, é um exame que ele carece muito de estudar a esponjofibrose, tá? E no outro, se a gente fosse ser muito preciosista aqui nessa análise, a gente consegue ver essa região aqui, um escapezinho de contraste, dá para ver, eu acho. Isso aqui, na verdade, é aquela glândula bulboretral de Cooper. E aí o contraste chegou na glândula bulboretral. É a única nuance, se você quiser ser uma pessoa extremamente minimalista de nuances de frisar no seu laudo de uretrocistografia. E nem sempre é necessário. Aqui é um exemplo de como a ultrassom de uretra é superior à uretrocistografia para você estudar a esponjofibrose. Esponjofibrose, para quem não sabe, é a área cicatricial, é a área praticamente calcificada da uretra. Então, você nota que essas áreas esbranquiçadas aqui, que dão até algum reflexo aqui no momento, algum grau de refrigência quando você faz a ultrassom, isso é a área de calcificação, essa é uma área de fibrose importante. Você nota até aqui em parte da uretra saudável tem essa área mais esbranquiçada de esponjofibrose. E você consegue notar aqui embaixo uma área mais escura, como se fosse um tecido cicatricial aqui no corpo esponjoso, um corpo esponjoso um pouco mais danificado, digamos assim. Mas isso assim, é algo complementar à uretrocisto. A uretrocistografia ainda é o padrão ouro para a gente estudar estenose de uretra. As informações complementares, muitas vezes, aí acrescenta. No caso da estenose de uretra anterior, a ultrassom e na posterior, às vezes, a ressonância magnética. Então, aqui, eu vou passar aqui, são alguns casos de uretrocistografia, alguns que eu atendi e alguns que eu peguei de livro que estavam bem didáticos, para a gente botar em prática o que eu já expliquei aqui nessa apresentação para vocês. Então, aqui, essa é a primeira imagem. Eu não botei, como eu já havia dito anteriormente, fase miccional em todas, por questão didática mesmo, para ficar mais fácil, mas dá para mostrar aqui o que eu quero nessas imagens, tá bem? Então, essa primeira aqui é um paciente de 61 anos, com uma história de estar no 6º mês pós-operatório de uma RTU de próstata e está apresentando jato fraco. E aí você solicitou uma uretrocistografia e você tem essa imagem aqui, tá bem? A gente tem que botar na cabeça sempre nosso roteirinho dos 5 pontos fundamentais e a gente vai botar aqui em prática. Então, a primeira aqui, tem estenose? E aqui entra uma coisa aqui, uma curiosidade, não sei se todos observaram, mas tem gente que vai dizer que está normal ou que tem alguma estenose aqui nessa região. Mas, na verdade, eu fiz de propósito. Você tem que olhar a uretrocisto em toda a sua extensão, inclusive bem na pontinha. Então, nesse caso aqui, existe realmente uma estenose, mas eu quis frisar que ela é bem na porção glandar. Pega até um pouquinho da peniana, mas ela é na uretra glandar. A área de estreitamento está aqui. Então, às vezes a gente fica tentado a achar que tem alguma coisa nessa área, pela queixa do jato fraco, de estar ruim, e às vezes está na sua cara, está na uretra glandar e passou às vezes despercebido que você acha que foi a compressão da garra ou alguma coisa do tipo. Então, na verdade, existe a estenose nesse caso,
ela está localizada na uretra glandar, tá bem? O tamanho dela, como eu já havia dito, você vai pegar a área que está saudável do tubo, você vê que o tubo começa a afinar aqui e aqui nessa área ele normaliza. Então, essa aferição ela é dessa extremidade à ponta do pênis, tá? Eu já aferi esse caso, deu 3 centímetros de extensão, essa estenose, tá bem? O calibre, você vai usar a régua também para ferir. Você vai ter um diâmetro aqui nesse tubo que está estreitado de mais ou menos 3 milímetros. Vai ser o equivalente a 9 French, quando a gente faz a regrinha de transferência do diâmetro para calibre. Então, existe uma estenose, a estenose uretraglandar de calibre de 9 French. E de outras alterações eu não vi nada demais que chamasse atenção, tá bem? Próximo caso já é mais complicado, já vai começar a complicar um pouco mais. Paciente de 67 anos de idade, história de infecção do trato urinário de repetição e tem uma história de múltiplos episódios de uretrite gonocócica. Então, você vê que você vai ter na sua cabeça o roteiro, você vai ter na sua cabeça aquele exame da uretrocistografia normal, você vai ver que está diferente daquela fotografia dos exames, que estava normal. E aí vamos lá, tem estenose? É obviamente que tem, né? Sem dúvida nenhuma. Onde ela está localizada? E aí essa aqui, você tem uma área que está pendular, né? Você vê que é a área que ela dobra, e essa parte aqui é uma parte que ela está estabilizada. E você vê que a estenose ela vai desde a área que está pendular até ela vai terminar mais ou menos aqui. Você conseguir ver com detalhes. Então, ela pega um pouco de uretra fixa, ela pega um pouco de uretra bulbar. Então, a sua descrição é que existe uma estenose, ela está localizada, boa parte na uretra peniana, se estendendo em parte na porção distal da uretra bulbar. Como a uretra bulbar ela é uma uretra que tem uma incidência grande de estenose, tem alguns especialistas que eles até dividem essa uretra bulbar. Eles botam, às vezes, uretra bulbar proximal, que é aquela uretra que está próxima já do esfíncter, médio uretral e uretra bulbar distal. Então, essa aqui seria uma uretra bulbar distal, pegando também parte de uretra peniana, tá bem? A extensão dela é de aproximadamente 4 centímetros. Então, ela vai até um pouco mais, até mais ou menos aqui, de extensão, pelo menos 4. Aí é a régua mesmo para você aferir. Infelizmente, aqui ficou muito tortuosa a uretra peniana, e aí vai ficar difícil de você aferir como se fosse uma linha reta. Mas a estimativa, você sabe que pelo menos aqui é uma estenose de uretra longa. Também esse talvez seja o dado mais importante. O calibre, você vai utilizar a reguinha, a área é bem estreita, você vê que é uma área, essa aqui é a área mais estreita do lumen, tem aproximadamente 1 milímetro, e aí na conversão do diâmetro de milímetro para calibre deu 3 French, e não houve eu particularmente não vi nenhuma alteração. Você vê como o exame se complementa. Olha, nessa fase retrógrada a gente teve essa boa noção, e aqui na fase miccional você vê o quão sofrido ele está para urinar, que foi o momento que abriu o colo, uretra prostática, membranosa, bulbar aqui esse pedaço todo, e aqui um afinamento importante, olha. Então, essa aqui você vê a dificuldade que esse paciente tem para conseguir urinar. Então, você vê que as coisas se complementam, né? Próximo caso. Paciente de 51 anos, história de jato fraco, mais infecções urinárias de repetição, tem uma história de 2 meatoplastias prévias, chega com essa uretrocistografia aqui, sofrível, né? Uma uretra totalmente destruída. Tem gente que chama em uretra em contas de rosário, né? Que seriam várias áreas assim, em gominhos, né? Como se tivesse aqui quase uma interrupção, aqui uma área muito estreita. Isso aqui é o que a gente chama, o laudo seria, na verdade, aqui uma panstenose de uretra. Né? Isso aqui é uma panstenose de uretra, existe a estenose, lembrando lá do nosso esqueminha. Localização, panstenose de uretra, você pode aqui frisar talvez a área que ela não esteja comprometida, que praticamente é só a uretra posterior aqui que não está comprometida. O tamanho dessa estenose é praticamente o comprimento inteiro do pênis, até difícil de você mensurar. O calibre, você vê a menor área, que eu acho que é essa região aqui, que deve ter mais ou menos 1 milímetro.
não é? E esse caso ele é muito comum, parece ser uma bobagem, mas ele é um caso muito comum naqueles pacientes com balanite xerótica obliterante. Aquele paciente que tem aquela glande esbranquiçada, um meato um pouco já estreito, você começa a tratar com meatoplastia e, na verdade, a doença ela é devastadora. A gente não sabe a causa exata, tem um componente autoimune, podemos dizer assim, mas ela costuma ir até a bulbar. Ela costuma poupar um pouco a porção bulbar distal e uretra posterior, o que é a sorte desses doentes, porque na grande maioria das vezes, se a gente não fizer uma uretroplastia muito extensa, ou se falhar essa uretroplastia extensa, uma porcentagem considerável acaba indo para a nossa velha uretrostomia perineal de segurança. Tá bem? Então, outro caso interessante. Aqui é um outro caso. A gente vê bastante lá no Filoiola. Paciente de 69 anos, ele tem uma história de prostatectomia radical, e ele apresentou uma retenção urinária aguda no 30º PO. Tirou a sonda no 21º, 7 dias depois, obstrução, necessidade de cistostomia, né? Inclusive consegue ver aqui a sonda passando por cima. E aqui, na verdade, nosso guiazinho, né? Tem estenose? Tem, na verdade nem é uma estenose, é uma descência de anastomose vésico-uretral, desculpe. Então, é isso que tem, você tem que dizer, existe uma descência na área da anastomose vésico-uretral, e aqui o que é importante é você aferir o gap. Gap é a porção do colo até a área de uretra saudável. Isso vai ajudar em que técnica que se vai utilizar na uretroplastia. Gaps maiores necessitam cirurgias mais complexas, necessidade de incisão óssea, necessidade de abertura do reto para poder chegar na área da estenose. Então, isso talvez seja o mais importante nesses casos que a gente vê ruptura de anastomose, tá bem? O calibre, na verdade, não passa nada praticamente, totalmente fechado. Se passar alguma coisa é possível verificar, mas geralmente uma ruptura completa. E no outros, talvez você possa dizer que já tem uma bexiga que um pouquinho tamanho reduzido, com algumas áreas, algumas trabeculações que sugerem já uma bexiga sofrida por causa da cistostomia e alguns episódios de infecção. Aqui é um outro caso, também muito comum no nosso dia a dia, principalmente o pessoal do metropolitano, que tem muito paciente com vítimas de politrauma, acidente de trânsito, enfim. Então, um paciente com 25 anos, vítima de traumatismo pélvico por atropelamento, apresentando quadro de retenção urinária aguda, e aí você, na suspeita de ter uma lesão de uretra, você vai fazer uretocisto, e essa uretocisto ficou muito boa, porque aqui você observa na fase retrógrada, só botando aqui o nosso guia para a gente nunca esquecer, tem estenose, você já observa que tem, porque o contraste ele não chega mais da região do esfíncter em direção à bexiga, então está diferente daquela imagem prévia. Onde ela está localizada? Aqui você consegue ver até na fase retrógrada bem que ela é uma estenose de uretra posterior. Apesar de aqui no momento que você traça a setinha, aparentemente está abaixo, mas ela está abaixo por causa do trauma. No momento do trauma, houve uma ruptura de uretra e essa uretra desceu. Mas é uma estenose de uretra posterior porque você consegue muito bem ver aqui uretra peniana, uretra bulbar, bulbo uretral, inclusive uretra membranosa, que é essa bem fininha aqui. E aqui um stop abrupto do contraste, até um certo extravasamento de contraste. Então aqui houve uma ruptura da uretra membranosa com outra parte da uretra membranosa e uretra prostática, que a gente consegue ver bem na fase miccional, aqui à direita, que aí tem que fazer um contraste via cistostomia e mandar o doente abrir o colo para a gente conseguir ver o outro coto, e aí a gente pode sobrepor uma imagem na outra para estimar o gap. Nesse aqui a gente consegue ter estimativa com base no forame, que o gap é muito próximo, né? Aqui está um coto, o outro coto proximal está aqui nessa região, ambas embaixo do forame, então fica fácil esse tipo de reconstrução, até para você se planejar se vai ser algo muito difícil de você conseguir. Então, nesse caso, é um caso até relativamente simples, mas houve uma ruptura de uretra posterior aqui. E no outros, você relata o extravasamento de contraste, que isso é algo importante, vou falar mais lá na frente, o que fazer se isso por acaso acontecer.
Então, aqui um outro caso, esse é um caso bem interessante, um paciente de 37 anos, com história de queda cavaleiro, evoluindo com retenção urinária aguda. Então, aqui, essa é uma fase sobreposta, tem a fase retrógrada, e também fizeram um contraste aqui pela cistostomia do paciente. E aqui, aparentemente, a gente fica desesperado, porque a impressão que a gente tem é um gap enorme, né? Um gap gigantesco aqui. E, na verdade, aqui é algo importante que vale a pena frisar. Na fase miccional, o paciente tem que abrir o colo vesical, porque senão você vai ter esse artefato aqui, você vai ter esse diagnóstico errado de que tem um gap grande. Esse paciente aqui, foi feita uma complementação do exame, só botando o nosso esqueminha, mas foi feita uma complementação do exame passando um cistoscópio flexível pelo orifício da cistostomia até achar o coto. E no momento que achou o coto proximal, foi feito o contraste da via retrógrada, e você vê que esse gap, ele é um gap pequeno. Ele não chega nem de perto ao gap que era. Então, isso chama atenção, porque às vezes você vai fazer a uretrocistografia ou o local que faz com radiografia simples, e a pessoa às vezes não tem muita paciência de esperar o colo abrir, ou tem que ser a chapa certa no momento que o colo abre. E aí a pessoa cansa e entrega um exame desse jeito, e você fica desesperado, e na verdade nem era tão caótico assim. A gente vê que queda cavaleiro geralmente é uma estenose de uretra bulbar, que pega ali 1,5 cm, 2 centímetros. Então, foi isso que chegou a desconfiar que estaria errado o exame e complementar aqui, no caso, com cistoscópio flexível. A gente sabe que a grande maioria dos locais não tem cistoscópio flexível, e uma manobrinha que ajuda bastante aqui nesse caso é passar um BNQ por dentro dessa região. Agora sim, tem que ter um cuidado e tem que ter uma mão muito boa para poder passar bem esse BNQ, que eu já vi muito caso de falso trajeto nesse coto proximal, por passagem errada do BNQ. Então, geralmente, alguém com mão, capacitado, experiência para poder fazer. O ideal era um cistoscópio flexível realmente para poder estadiar, ou que você faça com escopia, que aí você consegue ver o momento exato que ele vai conseguir abrir o colo da bexiga. Tá bem? Não fazer com raio-x chapa pura, né, digamos assim. E aqui, quase já para finalizar a apresentação, é só frisar que a ultrassom de uretra ela é utilizada como uma ferramenta complementar, tá bem? Talvez aqui é um outro exemplo de uma chapa em que o paciente ele não abriu o colo, e aí quando faz a ultrassom de uretra e manda ele abrir naquele momento, como é um exame dinâmico, a gente consegue ver o líquido, no caso a urina ou o soro que você instila, chegando em ambos os cotos. Você injeta pela cistostomia o soro e injeta pela uretra glandar, pelo meato, e aí manda ele tentar fazer a urina, e você vai conseguir ver ambos os cotos e estimar certinho aqui a área de fibrose, a área de estenose, tá bem? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode usar a ultrassom de uretra como ferramenta complementar, e também é uma ótima ferramenta para a gente estimar o tamanho real dessa estenose, porque existe talvez um ponto negativo da uretrocistografia, que é uma dificuldade, às vezes, de aferir com definição o tamanho, a extensão, e a ultrassom é um pouquinho melhor nesse sentido. Aqui é um caso, na verdade, eu botei essas duas imagens, são exames de pacientes diferentes, mas aqui o que chama a atenção é que foi feita a injeção, são imagens de via retrógrada, e que foi feita a injeção e houve um extravasamento importantíssimo de contraste, onde você consegue, inclusive, ver essa imagem, que a gente chama imagem em rosto de coruja. Parece a coruja, né? Aquele rosto da coruja. Isso aqui, na verdade, é a próstata, os vasos prostáticos sendo contrastados pela pressão que foi exercida durante essa fase retrógrada, inclusive fazendo contraste aqui para vaso dorsal do pênis, veia dorsal do pênis. Nessa outra imagem a gente consegue ver também um extravasamento importante para a veia dorsal do pênis, inclusive aqui vasos bulbares subindo para pudendos. Então, quando isso acontece, isso é algo importante, fica na memória de vocês, o exame ele deve ser interrompido
imediatamente, porque existe uma chance considerável de, além de reação anafilática ao contraste, esse paciente fazer uma bacteremia, porque ele já deve estar colonizado, e aí você fazer com uma certa pressão vai fazer um translocamento de parte desse contraste com urina infectada, uma translocação e virar um quadro sistêmico. Então, cuidado, ficar de olho nesse paciente, antibiótico, hidratação, e ficar de olho se não vai precisar de algum suporte maior. Então, só aqui a título de curiosidade, tiver esse tipo de extravasamento aqui, é diferente de um extravasamento por um quadro de fístula, alguma coisa. Aqui foi a pressão que foi tão grande que extravasou para os vasos, e não para uma cavidade. E aqui, talvez, realmente, eu acho que agora é um dos últimos slides, é a subestimação da estenose. A uretrocistografia, aqui é um exemplo, né? Aqui tem uma estenose na uretrocistografia, a gente vai fazer a aferição, isso acontece bastante, quando a gente vai ver na prática, o tamanho é maior do que o estimado na uretrocistografia. Às vezes, quando a gente vai fazer a ultrassom, a gente consegue ver uma área bem maior. Esse é o mesmo caso, tá? Às vezes você vai aferir de uma ponta a outra, você acha que tem 1,5 centímetros, e quando você vai ver na ultrassom, dá aqui para ver que tem pelo menos 2,6 centímetros, é bem maior. E por que isso acontece muito na uretrocistografia? A gente tem que sempre estar um pé um pouco atrás desses valores da extensão da uretrocistografia. Exatamente pela metodologia, é um defeito da metodologia do exame. A gente consegue ver bem a estrutura, mas a incidência da radiografia, o paciente está em posição oblíqua, mas a incidência do raio-x é na posição vertical, é perpendicular à mesa. Então, aqui nessa imagem, ilustra bastante essa subestimação. Vamos estimar, vamos criar aqui uma situação em que esse paciente tenha uma estenose de 4 centímetros na uretra bulbar, que é isso aqui. Essa é a estenose dele. Como ele está numa posição oblíqua e o raio-x é incidente vertical, perpendicular à mesa, na hora que isso vai se tornar uma imagem, essa área aqui, ela pode chegar, na hora que vai ter a imagem, a medir metade, medir, por exemplo, 2 centímetros. Então, isso é algo que a gente tem que ter um certo cuidado no momento e sempre na hora, principalmente se for querer operar um doente, sempre ter a ideia que é disso para pior. É o que eu boto na minha cabeça. Quando eu vejo lá tem estenose de 5 centímetros de uretra, foi pronto. É caótico, porque no mínimo 5, a gente sabe que vai ser mais, dependendo do momento que fez a incidência do raio-x e do grau que ele ficou oblíquo, pode ter aí uma subestimação desse tamanho, tá bem? Eu acho que é isso, gente. Termino aqui minha apresentação, agradecendo a todos. Espero que tenha contribuído aí, principalmente aí para os residentes, que tenham ficado essas mensagens e que eles possam botar em prática o que eu tentei explicar aqui para você nesse pouco período de tempo. Tá bom? Obrigado aí a todos aí pela atenção.